Manutenção e recuperação de espaço. Durante a evolução das dentições, podem ocorrer fatores que interferem no desenvolvimento normal da oclusão. Dentre esses fatores, destacam-se a perca precoce de dentes descidos. A perda precoce é clinicamente diagnosticada quando ocorre 12 ou mais meses da erupção do dente permanente. Esta injúria é considerada precoce quando o germe do sucessor permanente estiver aquém do estágio 6 de Knolla. O desequilíbrio da oclusão começa na passagem da dentadura decídua para a mista, e uma quantidade alarmante de desvios de normalidade acontecem na fase inicial do primeiro período transitório, na época de erupção dos primeiros molares permanentes. Quando perdidos, prejudicam a dentição permanente e, consequentemente, comprometem a estética, induzindo alterações comportamentais e psicossociais no desenvolvimento da criança. Para evitar esses problemas, recorre-se à ortodontia preventiva, onde se encontram os mantenedores e recuperadores de espaço. Na região anterior, há pouca movimentação dos dentes adjacentes. Na região posterior, devido às forças de lábios e língua, há uma maior migração. Quanto mais precoce for a extração, maior será o fechamento do espaço. Temos o arco tipo 1 de Balme, onde a perca prematura desse arco tem pouco ou quase nenhum efeito na dentição permanente. Já no arco 2 de Balme, a perda prematura nesse arco leva a um maior fechamento no espaço e uma migração lateral dos dentes erupcionados, além do desvio da linha média. Segundo uma pesquisa de porcentagem da perda precoce de elementos descidos, o dente que tem maior perca precoce é o segundo molar inferior, seguido do primeiro molar inferior e do primeiro molar superior. A etiologia da perca precoce pode ser processo infeccioso extenso, cárie, traumatismo, reabsorção das raízes ou anomalias como odontoplasia e displasia ectodérmica, além de outras causas como ausência congênita, restaurações inadequadas e submersão. Bom, a perda precoce dos dentes causa a extrusão do dente antagonista, porque não tem um dente para apoiar o outro, aí não tem contato. E também a movimentação do dente adjacente, devido por esse dente não existir, ele vai se movimentar e vai causar uma alteração no arco. Isso é errado. Antes do estágio 6 de Knolla, resulta no retardo da erupção do sucessor. A perda próxima ao estágio 7 de Knolla, a aceleração da erupção do sucessor. E a perda do dente descido por processo infeccioso acelera a erupção permanente do sucessor. Mantenedores de espaço. O mantenedor de espaço ideal é aquele que ocupa o espaço do dente perdido prematuramente sem interferir na erupção do sucessor. Esse aparelho deve desenvolver função sem prejudicar o crescimento da maxila e da mandíbula. As características de um bom mantenedor: preservar o espaço do dente perdido, manter função, não causar giroversão, não interferir na erupção do sucessor, guiar o dente sucessor, restaurar a função mastigatória, não interferir na fala, proteger e preservar os tecidos moles, ser de fácil higienização e fácil construção, ser econômico e estético, ser resistente e permitir reparos, e evitar a extrusão do antagonista. As indicações: manutenção de espaço, desenvolver estética, desenvolver fonação, desenvolver função, evitar hábitos prejudiciais, fatores psicológicos. E contraindicações: o espaço fechado, sucessor erupcionando, a genesia do sucessor, sem colaboração do paciente e impossibilidade de controle do paciente. Pré-requisitos para a colocação do mantenedor: tempo decorrido da perda, local da perda, se o espaço ainda não foi perdido, discrepância dental-alveolar, a idade do paciente, a sequência de erupção e quantidade de osso que recobre o dente. Tipos de mantenedores: tem mantenedores de espaço funcionais, esses restabelecem a função, a estética do espaço perdido, além de prevenir hábitos parafuncionais. E mantenedor de espaço não funcional. Esses preservam o espaço, impedem a migração dos dentes adjacentes sem restaurar a função estética e não impedem a extrusão do antagonista. A vantagem: são independentes da colaboração do paciente. Tenho certeza da manutenção do espaço mesodistal e não a perda do aparelho e não altera a fonação. A desvantagem é a difícil confecção.
não restaura as funções perdidas, não previne a extrusão do antagonista e exige uma higiene maior pelo paciente e pelo profissional. Aparelhos fixos. Eu vou ter banda alça, coroa alça, aparelho com guia de erupção distal, colagem direta, prótese fixa com cursor, biélice modificador, arco lingual de Nance, botão de Nance e arco transpalatino. A banda ou coroa alça são indicadas para perda unitária e o dente de apoio íntegro, contraindicado quando o dente base for o primeiro molar descido. As vantagens é ser econômico, fácil e rápida confecção, adapta-se à mudança da dentição. A desvantagem é que não devolve função mastigatória e não previne a extrusão dos dentes antagonistas. Aparelho com guia de erupção distal. No vídeo, ele vai mostrar a perda precoce dos dentes. Aqui acontece a movimentação quando não se coloca um mantenedor de espaço. O cirurgião dentista ele tem que colocar um mantenedor de espaço. No caso, foi utilizada a banda alça para que não ocorresse a movimentação. O fixo e o semifixo. O fixo é quando está soldado às bandas cimentadas a molares, que mantém o perímetro do arco, evitando movimentos linguais dos incisivos e o movimento mesial dos molares. O semifixo é nos quais o arco encaixam-se a dispositivos soldados à banda, e ele tem possibilidade de ajuste e ativação. As indicações para o arco lingual de Nance são para manter a dimensão do arco mandibular no sentido antero-posterior, para perda de espaço múltiplas e bilateralmente, manutenção da forma do arco, manutenção do espaço para erupção do permanente, manutenção na linha média, não interferir na erupção dos permanentes, permitir o crescimento antero-posterior e lateral já esperado, manter o perímetro do arco e melhorar a posição dos dentes desalinhados. Como vantagens, elimina a cooperação da criança. Quando bem adaptado, não apresenta problemas de quebra ou retenção. Elimina a preocupação sobre a criança estar ou não usando o aparelho. É de fácil adaptação, permite a erupção do sucessor e não interfere no crescimento da mandíbula e nem da maxila. Como desvantagem, não reproduz a oclusão funcional. Pode ser distorcido pelo paciente, tem uma confecção trabalhosa e no fixo tem a dificuldade para ajuste, mais difícil de fazer higienes nas faces linguais dos incisivos inferiores. O removível pode ocorrer perdas e quebras. O arco lingual é um mantenedor de espaço, onde eu vou usar quando houver perdas múltiplas ou bilaterais em dentes descidos. Ele evita a lingualização dos incisivos e a mesalização dos primeiros molares. Além disso, ele mantém toda a arcada no sentido antero-posterior e, além disso, permite o crescimento da dentição permanente. Nance. O botão deve estar 3 mm a 1 cm atrás dos incisivos superiores. As suas indicações é quando há perda de dentes descidos posteriores superiores. Pode contenção com preservação de espaço e efetua movimentos para vestibular o palatino dos primeiros molares permanentes superiores, bem como algum movimento de giroversão. A contraindicação é para pacientes que possuem mordida profunda, onde os dentes inferiores sofriam a interferência do fio. Como vantagem, é semelhante à do arco lingual, divergindo apenas na deglutição, pois o botão de Nance pode atrapalhar o contato com a língua, com o palato intervindo levemente na deglutição e na fonação. A desvantagem é que semelhante à do arco lingual, acrescentando a dificuldade de higienização da mucosa que leva às vistas mais frequentes ao consultório dentário. Arco transpalatino. Tem como função reduzir a movimentação dos molares permanentes superiores que se movem anteriormente, girando mesiolingualmente sobre a raiz palatina. É indicado quando o lado da arcada está intacto e há falta de vários dentes descidos do lado oposto. Existem 2 tipos de arco transpalatino. O original, que consiste em uma barra que se estende pelo palato, deveria ser referido como barra transpalatal, e uma variação que promove expansão, rotação, contração e torque dos molares, graças a uma alça no meio do arco, construído de um fio de aço inoxidável de 0,9 mm. A alça pode ser orientada para mesial ou para distal. O problema mais comum com esse arco é o fracasso de uma inadequada manutenção de espaço e o fracasso de mantê-lo passivo, que causa movimentos verticais e transversais nos molares.
Como mantenedores removíveis, eu tenho a dentadura parcial removível, prótese total para criança e é indicado quando mais de um dente é perdido. A dentadura parcial removível é indicada nos casos onde eu tenho que desenvolver função estética ao paciente, manter espaço, quando há cooperação e interesse da criança e responsáveis, perda de vários dentes molares descidos bilateralmente, incisivos permanentes ainda não erupcionados, agenesia do elemento descido ou permanente ou de ambos. A contraindicação é quando a higiene bucal é deficiente. As vantagens é que é de fácil construção e ajuste e desenvolve a função oclusal da arcada. Permite a erupção dos dentes permanentes, podendo incluir dentes artificiais na armação. Como vantagem, eu tenho facilidade de limpeza, manutenção da língua em seus limites, remoção do acrílico colocado de acordo com a necessidade, são mais estéticos e mantêm o espaço cérvico-oclusal. Previne a migração oclusal do dente antagonista e pode-se colocar dentes artificiais nos espaços a serem mantidos. A desvantagem também é a fácil perda do aparelho, depende da colaboração do paciente, pode quebrar, pode causar irritação dos tecidos moles e atrapalha na fonação. Recuperação de espaço. Os recuperadores de espaço são indicados quando, após a análise dos modelos, houver discrepância negativa, quando a perda de espaço não for grande ou se a inclinação mesial dos molares não for severa. Algumas vezes, a falta de espaço ocorre por falta de crescimento ósseo adequado dos maxilares. Os recuperadores de espaço podem ser fixos ou removíveis. Em alguns dos casos, pode-se usar uma ancoragem extrabucal e a placa labioativa, mas se há movimentação do corpo do dente, a recuperação é feita com aparelho fixo. Espaços perdidos que meçam até 3 mm possuem um bom prognóstico de recuperação. Perdas maiores de espaço constituem um problema grave. Após o espaço ser recuperado, é importante o uso de um mantenedor de espaço e recomenda-se um mantenedor fixo. A recuperação de espaço é indicada em algumas situações: na perda de um ou mais dentes descidos, na análise da dentadura mista favorável, na diminuição do perímetro do arco, lingualização dos incisivos ou mesialização dos molares. Mola de Benach. A mola de Benach é muito eficaz e ideal para inclinar o molar, que pode ser movido distalmente até 3 mm por aproximadamente 3 a 4 meses. A mola é ativada 2 mm para produzir movimentação de 1 mm ao mês. Aparelhos fixos. Indicado no caso que necessita de um movimento maior do dente e para paciente não colaborador com aparelho móvel. A mola de secção aberta. Componentes: brackets colados nos dentes adjacentes à perda do espaço, fio ortodôntico de aço inoxidável de 0,5 mm de diâmetro e a mola de secção aberta. É indicada para as regiões anterior e posterior, pois é um tipo de ancoragem intrabucal, intramaxilar e recíproca. A ativação: deve ser cortado um pedaço de mola correspondente ao espaço de mesial a mesial dos brackets, mais ou menos 4 ou 5 mm aproximadamente. No vídeo nós temos um recuperador de espaço, que é o aparelho fixo, trabalhando em conjunto com o arco transpalatino, que é o mantenedor de espaço. Enquanto o arco transpalatino mantém os molares em posição, o aparelho fixo trabalha corrigindo a posição da arcada anterior aos molares. E aqui a gente tem o antes e depois. É a causa mais comum de perdas precoces. O uso de mantenedores de espaço pode desenvolver ao paciente a estética, a função fonética e mastigatória, melhorando o seu convívio social. Esse tratamento pode minimizar ou até mesmo eliminar a necessidade de tratamento posterior através de uma ortodontia preventiva e de custo acessível, evitando problemas futuros de alinhamento e apinhamento. A necessidade de manutenção de espaços difere nas regiões anterior e posterior, de acordo com as diferentes forças e vias de erupção. Os recuperadores de espaço estão indicados em casos em que foi comprovada a perda de espaço, e quando esta não é grave, ou quando a inclinação dos molares para mesial não é severa. Bom, esse foi o nosso trabalho. Os integrantes do grupo são Júlia Jéssica, Paloma Rodrigues, Virgínia Catão e Vitória Veiga.